A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs. Louvado seja o Senhor por mais esse dia. Louvado é o nome do Senhor por mais essa oportunidade aqui, por mais esse encontro marcado através da palavra, amém? E eu quero trazer uma palavra para os nossos corações, mas antes eu quero falar algo para você. Muitas das vezes a gente vive situações que a gente fica cultivando aquela situação. E muitas das vezes situações que vêm te tirando a paz. E você não consegue dar um basta nessa situação. Muitas das vezes são pessoas que só se aproximam de você, de mim, para tirar o nosso sossego, para tirar a nossa paz. Muitas das vezes são pessoas que não têm paz e não conseguem dar paz para ninguém. Se eu não estou em paz, ninguém vai ter paz, né? Tem pessoas que pensam assim. E a gente vai aturando isso. Mas até quando? A pergunta de hoje para os nossos corações é: até quando você vai continuar sustentando essa situação? Até quando você vai ficar aguentando essa situação? Isso que está acontecendo. Muitas das vezes o Senhor já coloca no nosso coração para a gente dar um basta. E a gente fica com pena, fica receoso. Até um dia que fica demais. Chega ao extremo. E o Senhor, Ele abre os nossos olhos nesta manhã. Para que a gente venha dar, né, um basta em algumas situações que nós temos vivido. Que nós não temos nos posicionado, muitas das vezes por medo. Muitas das vezes por pena de alguém, porque a gente não deve ter pena, né, mas sim misericórdia. E a gente fica vivendo aquela situação, mas até quando? Até quando você vai continuar vivendo essa situação aí? O Senhor já mandou dar um basta. O Senhor já usou pessoas para falar, dar um basta. E a gente fica sustentando muitas das vezes. Eu falo a gente porque isso acontece comigo também. A gente fica sustentando algumas coisas na nossa vida que não é para sustentar, mas para dar um basta. Eu quero deixar aqui a palavra do Senhor para os nossos corações. Filipenses no capítulo 4. Que diz assim: alegrei-me, a partir do versículo 10, apóstolo Paulo falando, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E a palavra no versículo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor te fortalece, por que você não toma postura hoje? Por que você não toma um posicionamento hoje? Dê um basta hoje, porque tudo posso naquele que me fortalece. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas das vezes nós temos que largar, soltar a mão de alguma coisa, porque tem nos atrapalhado a nos aproximar do Senhor. Tem nos atrapalhado a aproximar do Senhor. Como diz aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes você tem que fazer algo e você fica com aquele negócio no coração: mas se eu fizer vai acontecer isso. Mas se eu não fizer, sabe? A gente fica com esse negócio. Mas a melhor coisa que tem é a gente obedecer à voz do Senhor. Mesmo que a gente não entenda a situação, mas nós devemos obedecer à voz do Senhor. E você possa declarar nesta manhã: tudo posso naquele que me fortalece. Agindo o Senhor na tua vida, quem impedirá? Quem impedirá? Até quando você vai continuar aguentando essa situação que você está passando aí? Até quando? Foi a pergunta que eu fiz para mim no dia de ontem, porque isso aconteceu comigo ontem. Até quando você vai ficar aguentando essa situação? Então nós precisamos nos posicionar diante das decisões, daquilo que a gente precisa fazer. E parar de ficar cultivando
no nosso coração. Mas se eu fizer isso, né? Eu vou continuar passando a mão na cabeça de fulano, porque ele, coitadinho dele, né? Parar com isso. A pessoa precisa crescer, a pessoa precisa amadurecer. E a gente precisa ter um posicionamento nas nossas vidas. Amém? Coisas que vêm nos tirando o sossego, tirando a nossa paz. Sendo que a gente tem buscado essa paz aqui, ó, na palavra. Na palavra. E quando essa paz chega também alguém enviado pelo inimigo para tirar essa paz que o Senhor já colocou no nosso coração. Amém? Então que Deus te abençoe seu dia em nome do Senhor Jesus.